Para proferir a palestra, Análise de dados como ferramenta estratégica para o controle, a visão do Tribunal de Contas da União, fará uso da palavra o senhor Wesley Vaz Silva, do Tribunal de Contas da União. Bom dia a todos. Bom dia ao pessoal que nos acompanha no YouTube, que eu sei que nós estamos em transmissão ao vivo aí para o mundo. Bom dia aos servidores do Tribunal de Contas que também estão nos acompanhando nos estados. Bom, primeiro, uma satisfação estar aqui para falar desse assunto, que eu acho muito importante, mas que eu preciso falar que, para mim, não me parece ser uma novidade em essência. Quando eu olho para o trabalho do Tribunal de Contas da União e qualquer outro órgão de controle e qualquer outro órgão da administração pública, eu não consigo enxergar que ele não é, em essência, um trabalho de análise e processamento de informações. Senão você veja que, quando Rui Barbosa, já no início da República, idealizou a existência do Tribunal de Contas da União, ele disse que a função principal dele seria analisar as receitas e as despesas públicas já naquela época. Ora, analisar as receitas e as despesas públicas já naquela época seria analisar dados de ordem financeira àquela época. Então, a análise de dados, posso arriscar dizer que é o negócio do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas, por meio da sua atuação, nada mais é do que um local em que informações que nos chegam são processadas e o plenário, a partir desse processamento, também emite uma série de recomendações e determinações sobre a forma de informação. Esse tribunal, para aqueles que não conhecem muito, deixa eu tentar passar aqui. Deixa eu ver se está ligado. Ele faz aproximadamente 500 fiscalizações por ano. Todo ano, 500 trabalhos de auditoria, de levantamento, de monitoramento, são feitos neste tribunal. Esses trabalhos são, em essência, senhores, associados à avaliação de atos de gestão, de atos administrativos, de fatos administrativos, das coisas que acontecem no Estado brasileiro. Avaliação de programas, avaliação de políticas, avaliação de sistemas. E todas essas fiscalizações, elas necessariamente fazem uso de dados. Não hoje, sempre. Sempre foi assim. E eu presumo que, se o tribunal continuar com a sua competência, sempre continuará sendo assim. E por que no ano de 2015 nós começamos a falar desse assunto que sempre foi assunto? Imagino que há algumas razões. Primeiro, que o mundo descobriu que a quantidade de informação que ele tem para processar e para utilizar e para fazer o seu trabalho tem crescido cada vez mais. Então, a informação ela é fundamental hoje, como foi no passado. A informação é fundamental para que o tribunal faça o serviço que dele se espera. Mas a informação também é fundamental para fazer com que o tribunal faça melhor o serviço que dele se espera. E eu acho que esse é um ponto fundamental. Fazendo um plágio à analogia feita pelo ministro Valdir Simão, é necessário que o vírus da boa análise de dados se espalhe, não porque é uma novidade, não porque se trata de um hype tecnológico, mas porque se trata de uma ferramenta necessária para fazer entregas de melhores produtos e serviços para a sociedade que de nós exige isso. É um meio por meio do qual nós, além de cumprirmos nossa missão, temos que cumprir melhor a nossa missão. Portanto, essa frase, a informação é fundamental para melhorar a efetividade e a tempestividade do controle. Eu falo em nome do Tribunal de Contas da União, mas eu presumo que essa frase possa ser utilizada para qualquer um dos senhores. Dizer que a informação é fundamental para melhorar a efetividade das políticas públicas, para melhorar a efetividade dos sistemas de controle, dos sistemas recarregatórios, para entregar melhores serviços. E essa é uma nova realidade. Eu exijo, assim, quando eu reflito sobre isso, dessa nova realidade de que informação é fundamental, a resposta tem que ser não. Essa é uma realidade de sempre. Essa só é uma nova realidade porque algumas coisas mudaram no âmbito tecnológico, no âmbito metodológico e no âmbito comportamental do mundo. Do mundo. Mudou o contexto, senhores.
mudou o cenário. Essa minha apresentação não tem como objetivo descrever um conjunto de casos que vão ser objeto do evento durante todo o restante dele. Essa minha apresentação tem o objetivo de tentar compartilhar com vocês uma estratégia de viralização da análise de dados. Uma estratégia que o tribunal tem pensado como sendo útil para fazer com que a informação hoje disponível no tribunal seja, de fato, utilizada em nome da sua missão, da melhor maneira possível. Essa estratégia foi desenhada num contexto muito conhecido de todos nós, num contexto em que a gente lida com problemas complexos cada vez mais. Não é simples o trabalho que se espera fazer. Num contexto em que a informação é cada vez mais abundante, eu tenho um conjunto de informações cada vez maior com o passar do tempo, e num contexto em que a tecnologia está disponível. Eu sei que o que eu vou dizer aqui é forte, mas é uma crença que eu tenho. Se no passado, 15, 20 anos, nós estávamos discutindo dificuldades tecnológicas, hoje essas dificuldades, em grande parte, estão sanadas. A tecnologia hoje está se aproximando de um conceito de commodity. A tecnologia hoje não pode passar a ser desculpa para não fazer algum trabalho com ela. Com base nesse cenário, eu proponho, senhores, repassar para vocês hoje, uma abordagem com 3 pilares. Pilares que consideram a existência de problemas complexos, a existência de um conjunto de informação que é cada vez mais abundante, inclusive na nossa própria administração pública, e um cenário em que a tecnologia é disponível, é commodity, é barata. Eu acabei de receber, hoje cedo, de um colega da SESEX Rio de Janeiro, do Orlando, deve estar nos assistindo, obrigado, Orlando, algumas informações sobre um estudioso de Big Data, que, dentre várias coisas interessantes, me dizia o seguinte, que em 2009, cada americano recebia 12 horas de informação por dia. Em 2009. Essas 12 horas de informação por dia, o cálculo que ele fez, mais ou menos assim, era em torno de 34 gigabytes por dia, que dava uma coisa, se você transferir isso para texto comum, de 100 palavras por minuto. Essa é uma medida do consumo de informação de um cidadão americano médio no ano de 2009. Eu até pensei em trazer alguns números um pouco mais expressivos e falar na casa dos exabytes, dos zettabytes, mas não vale a pena, eu não consigo visualizar isso. Eu acho que esse número visualiza bem. Então, não é por falta de informação, não pode ser por falta de tecnologia e também não é por falta de problema. Como é que a gente consegue, de algum modo, desenhar uma estratégia para lidar com a análise de dados segundo esses 3 preceitos? Sou um péssimo design, vocês conseguem ver isso, esse é um desenho que eu fiz, mas eu também aprendi com o Sr. Tim Berners-Lee, numa palestra que eu vi dele, uma vez que toda palestra tem que ter um gráfico que as pessoas não podem entender no primeiro momento, a menos que o sujeito explique. Então, esses são os 3 pilares que eu espero que vocês entendam no fim da palestra. O primeiro pilar da abordagem de fazer com que a análise de dados se insira no contexto atual é a existência de uma coisa que os estudiosos chamam de Chief Data Officer, ou uma espécie de escritório-chefe de dados. Na verdade, uma unidade que tem como missão gerenciar informações para dar suporte à operação de determinada organização. Essa unidade, aqui no TCU, é a CEGINF, a unidade que eu tenho a imensa honra de contribuir, de fazer parte do grupo. Essa unidade ela é uma unidade de gestão de informações e faz basicamente 2 coisas. A primeira coisa é pensar soluções tecnológicas para o controle, é pensar de que maneira as informações daqui de dentro precisam ser desenhadas para o TCU melhorar a sua missão. E numa segunda vertente, essa unidade também é responsável por obter e processar informações que vêm de fora para também ajudar o TCU a cumprir sua missão. Por que essa unidade é importante? Porque ela faz, em parceria com as áreas de tecnologia, obviamente, um trabalho de agregação da informação, de entendimento da informação, para ser repassado para as nossas unidades de negócio, que são as unidades que, de fato, vão fazer uso disso. Então, a primeira abordagem na qual eu confio é que é necessário existir uma unidade que se preocupe com as gestões de informações,
tanto internas quanto externas. Que seja uma unidade que agregue e que tenha uma capilaridade tal que permita com que se entregue um conjunto de serviços para o restante das unidades de negócio. A nossa unidade, ela tem como missão esses dois pontos que eu falei, mas o texto que eu apresento aqui é o texto de um artigo escrito pelo MIT no ano passado, que descreve isso que a gente chama de Chief Data Officer. Ele fala que uma unidade como essa tem como principal objetivo assegurar que as informações estejam disponíveis para a organização cumprir a sua missão. Ter preocupação com a informação em essência. De novo, não é suficiente a existência disso. A missão que envolve uma unidade de gestão de informação envolve também diversos parceiros. Não é possível isso acontecer, por exemplo, sem o suporte da nossa área de tecnologia, sem a parceria com agentes externos, sem acordos de cooperação e muita negociação envolvidas. Então, essa é a primeira missão de um escritório como esse. As informações têm que estar disponíveis para o órgão. Segunda, é necessário que esse órgão dê publicidade a essas informações, de modo a que essas informações sejam utilizadas para o processo de planejamento e execução daquele órgão. Mais que isso, a palavrinha mágica que todo mundo vai dizer em toda palestra aqui, né? E usar analytics para melhorar o desempenho. Então, além de divulgar a informação, eu tenho que fazer com que essa informação chegue às pontas e seja utilizada da melhor maneira. E, por último, e o mais importante, na minha opinião, sem dúvida, uma unidade como essa ser vetora de mudança cultural sobre a produção e o uso das informações. Ser derrubadora de muros, ser esclarecedora sobre as necessidades e sobre os desejos disso. Trago, então, essa figura que eles chamam de cubo do CDO, que, na verdade, nada mais é do que uma representação gráfica das competências de uma unidade como essa. Mais uma vez, esse framework foi escrito no MIT, e esse mesmo estudo do MIT diz que, nos Estados Unidos, aproximadamente 25% das organizações grandes, sejam públicas ou privadas, devem possuir uma unidade como essa. E eles falam isso porque também fizeram outra análise, esses números eu não sei realmente como eles obtiveram, mas eles fizeram uma análise que, numa organização privada média americana, 20% do tempo gasto pelas pessoas é para obter informações. Então, a existência de um escritório como esse diminui o tempo necessário para que uma pessoa que necessite da informação a obtenha. Por óbvio, eu não vou entrar em detalhes desse framework, mas ele aponta para problemas que essa unidade tem que tratar. Essa unidade tem que tratar com dados estratégicos e operacionais, tem que tratar com dados em grande volume ou em menor volume, tem que tratar com dados que vêm de fora e que vêm de dentro, por exemplo. Essa é a primeira vertente, esse é o primeiro pilar da estratégia de análise de dados aqui no tribunal para esse ano. Nós, da Seginf, mais especificamente a Diretoria de Gestão de Informações Estratégicas, somos, então, responsáveis por um repositório central de aproximadamente 7 terabytes de dados, coisa que envolve algo em torno de 53 bases de dados da administração pública federal direta e indireta e de alguns estados também, algo em torno de 5.000 tabelas. Então, este repositório central é um objeto de uso para um conjunto de aplicações deste tribunal que podem se transformar tanto em ações de controle externo como em ações que a sociedade faz uso da informação. Então, esse é um objeto já existente numa unidade como essa dentro do tribunal. E isso aqui, obviamente, tende a crescer. Agora, senhores, nós não somos colecionadores de dados. Esses dados precisam estar aqui para serem usados. É ou não é verdade? Não adianta nada eu ter aqui 15 terabytes e esses terabytes ficarem sendo usados por 3 pessoas. Daí vem o nosso segundo pilar. O segundo pilar é aquele que faz que, com a influência do CDO, e aí eu falo CDO agora porque, a partir de agora, vocês podem se imaginar em cada um dos órgãos com uma unidade como essa, né? No caso do TCU, a Seginf, a gente não somente dá suporte, mas estimular que as áreas de negócio façam uso dessas coisas. Para isso, é preponderante
preponderante falar de capacitação em problema, em técnica e em tecnologia. Veja que, para o segundo pilar, o que se vê é que cada unidade de negócio desse tribunal pode, sim, fazer acesso a um conjunto de informações que ele tem, no âmbito de auditoria, no âmbito de avaliação, o que quer que seja, pode ou não fazer uso daquele grande repositório, daquele serviço do CDO, mas ele, por si só, tem que ser uma unidade de análise de dados. E aqui eu poderia passar meia hora para falar diversos exemplos de trabalhos de fiscalização que foram feitos no tribunal sob esse modelo. Eu posso falar da auditoria no sistema de óbitos, eu posso falar da auditoria no sistema previdenciário, eu posso falar na auditoria no sistema da dívida, eu posso falar num conjunto de auditorias em que as unidades por si só tiveram a capacidade de entender os problemas, de exercitar um conjunto de técnicas, de fazer uso de um conjunto de tecnologias e de um conjunto de dados para fazer uma fiscalização um pouquinho mais profunda num contexto em que o problema é complexo, que a informação é abundante, aquele contexto que eu acabei de dizer para vocês. Isto aqui não se constrói do nada. Aqui está o grande segredo. É necessário que as unidades de negócio sejam capacitadas a entender o novo cenário de análise de dados. Isso significa, sim, entender mais profundamente o problema que ela tem para trabalhar, entender mais profundamente as técnicas que estão disponíveis para que ela trabalhe e entender mais profundamente a tecnologia que é acessível para que ela use. Trago aqui 2 exemplos e poderia trazer vários outros, e também agradeço o envio desses exemplos pelo Júnior, que deve estar nos assistindo também, e pelo Fábio Granja. Um exemplo bem simples de uma auditoria que foi feita no ano passado sobre os beneficiários do Garantia Safra. Veja, o problema é um problema de análise de dados, é um problema de obter os dados, de interpretá-los, de colocá-los numa visualização tal que se entenda e de se chegar a uma conclusão sobre ele. Essa auditoria não foi feita com o auxílio daquele escritório CDO, daquele SEGINF. Essa auditoria foi feita dentro dessa organização. Mas ela só conseguiu ser feita dentro dessa unidade porque nessa unidade existiam pessoas que entendiam das 3 coisas. Então, se a gente quer falar de uma estratégia para viralizar a análise de dados, a gente tem que falar de uma estratégia para viralizar as competências sobre isso. E não agir como se fôssemos um balcão de serviços em que, bom, eu entendo disso aqui, então, quando a pessoa precisar, ele me pergunta. Não. É isto, além de estimular com que as análises de dados possam ser feitas de uma maneira independente pelas áreas de negócio. E isso é possível hoje, repito, nunca vou cansar de repetir, por causa do contexto de hoje. A tecnologia hoje é mais barata do que era no passado e a informação hoje é mais abundante também do que era. Um outro exemplo de situação em que isso foi construído de maneira direta com o conhecimento do negócio, da técnica e da tecnologia é esse processo de automatização da auditoria de benefícios previdenciários, da autoria da nossa SESEX Previdência. Isso é um baita de um exemplo de análise de dados frequente. Isso é um exemplo de uma auditoria que é feita para e passo. Isso é um exemplo de uso de tecnologia para fazer o controle funcionar melhor e mais barato. E isso foi feito no âmbito de uma unidade de negócio. E não foi mágica, foi trabalho. Essa nossa unidade, a SEGINF, disponibiliza um ambiente virtual, disponibiliza uma nuvem, para facilitar com que todas as áreas que tenham essa competência façam uso de um conjunto de técnicas e de dados para fazer o trabalho deles, que é o que a gente chama de lab contas. E o que é importante dizer? É importantíssimo dizer que não adianta, de novo, eu ter um ambiente cheio de técnica e cheio de tecnologia se eu não tenho o que usar. Concordam? Não adianta eu ter dados se eu não tenho o que usar, não adianta eu ter ferramentas se eu não tenho o que usar. Esse lab contas disponibiliza todas aquelas 50 bases de dados. Hoje eu tenho 100 usuários internos e alguns usuários externos. Isto é marcante, porque isto é a disponibilização da tecnologia na prática. Pô, eu tenho um problema. Qual o problema? Eu não tenho uma ferramenta para fazer determinado tipo de exploração dos dados. Não, tem. O problema não é mais tecnologia, insisto em dizer. Tá? Passamos, portanto,
Por dois pilares. O pilar de existir uma unidade que, de alguma maneira, lidera o processo de consolidação dessas informações e fomenta a cultura desse uso. Passamos pelo pilar de fazer com que os dados, as técnicas e as ferramentas precisam ser espalhadas, e aqui eu estou falando nitidamente de programa de capacitação, e eu tenho muita satisfação em dizer que esse evento pode ser visto como a inauguração do programa de capacitação e análise de dados do TCU, que foi desenhado para dar cumprimento a essa estratégia. Mas ainda falta um terceiro pilar. Um pilar que talvez seja novidade para muitos, mas seja realidade para alguns. Um pilar um pouquinho mais polêmico, mas um pilar que, na minha opinião, é o que vai fazer toda a diferença. Que é o de uso de informações, de dados, como plataforma. Veja que, muitas vezes, muitos trabalhos do tribunal e de outros órgãos são guiados pelas informações que têm. Se eu não tenho informação, não faço, não é assim? Engraçado isso. Eu participei de uma auditoria outro dia e a gente fez um conjunto de avaliações e a gente queria saber, na verdade, se a política pública tinha dado certo ou não. E aí, para a gente saber isso, a gente tinha que ter um conjunto de informações. Essas informações não existiam. Então, tem uma política pública cuja avaliação não foi feita. A pergunta que a gente fez e não tem resposta é a seguinte: a política pública deu certo ou não? Respondam. Não, a única resposta que nós, enquanto auditores, podemos dar é: não sei. Não sei. Vai ter gente que vai dizer que deu, vai ter gente que vai dizer que não deu, vai ter gente que vai dizer mais ou menos, mas a gente, sem as informações para decidir, não sabe muito. Na verdade, o pilar da análise de dados que vai fazer a diferença, na minha opinião, para os órgãos públicos, inclusive para o tribunal, é que todas as unidades de negócio vejam as informações e a tecnologia que lida com ela de uma maneira um pouquinho menos assustada. Vejam, na verdade, as informações como uma plataforma que suporta um serviço dela. É mais que insumo. É o serviço em si. Eu trago aqui um slide que faz algumas analogias para tentar entender, para tentar explicar melhor o que eu chamo de dados como plataforma. Alguns autores chamam dados como plataforma do Big Data 2.0. Eles falam assim, que os dados, na verdade, exercem poder de gravidade sobre os problemas e sobre os próprios dados. É por meio dos dados que as pessoas vão atrás de encontrar problema. Vou primeiro no dado. Olha isso. Vocês estão cientes da polêmica do Uber, da polêmica do Airbnb, não estão? Então, que eles falam de... o governo não, né? São serviços da gig economy, que são montados sob a forma de plataforma, né? Você tem, de um lado, um cara que oferta um serviço, do outro lado, um cara que demanda o serviço, e, muitas vezes, essas pessoas se confundem. Olha que coisa interessante. Não há locatários Airbnb sem locadores Airbnb, isso é óbvio. Não há passageiros Uber sem motoristas Uber, e quanto mais motoristas eu tiver, mais passageiros eu terei. Você começa a imaginar isso. Mas, mais importante do que isso, a plataforma do principal objeto de mídia do mundo hoje, que é o Facebook, tem, do lado da oferta e do lado da demanda, o mesmo ator. Usuário. O usuário que consome informação no Facebook é o usuário que produz. O usuário que consome análise de dados também é o usuário que produz análise de dados. E é assim que deve ser visto, na nossa opinião. Na verdade, há uma confusão no mundo da análise de dados sobre quem produz e sobre quem consome. O terceiro pilar do dados como plataforma é o seguinte: você que usa informação para fazer o seu trabalho, que não entende muito de tecnologia, ou que não entende muito de técnica, e que não, também é um produtor de informação. Também é parte desta plataforma. Também é alguém que ajuda a fazer com que esse ciclo se exercite. Você que produz informação, você também consome a informação daquele que, por algum modo, fez esse uso. Esse pilar, gente, traz para a gente uma dúvida. Se vocês concordam que quem consome análise de dados também produz análise de dados, eu preciso falar de análise de dados de maneira ampla na organização. Não pode ser
luxo de poucas unidades de negócio ter dentro dela um analista de dados, que é um cara que consegue entender de técnica, de tecnologia e de dados. Isso era muito difícil. Nos eventos que eu vou, o pessoal fala que o tal do cientista de dados é uma das coisas mais difíceis de encontrar. Se você achar um cientista de dados, você vem aqui que eu contrato pelo preço de ouro. E por que é difícil achar? Porque o tal do cientista de dados é aquele cara que reúne todas essas competências ao mesmo tempo. E é, de fato, um cara difícil de lidar. Segundo a nossa estratégia nesse pilar, a ideia é fazer com que essas competências vá para as unidades de negócio de maneira fomentada por esse escritório, com que pessoas que entendam um pouquinho dessas características vão para as unidades de negócio e façam análise de dados lá na ponta. Essa é uma estratégia que pode ser válida. A gente, mais uma vez, a estratégia do balcão nos parece que não tem escala suficiente para fazer as mudanças que a gente precisa fazer neste assunto. Para mim, então, quem consome também produz. Passa para mim, por favor. Falhou. Pronto. Tecnologia. Você travou aí. Ele está postando tweets? Mas eu estou postando pelo celular. Ah, é? Então tá bom. Então é porque travou mesmo. É porque travou mesmo. Bom, eu acho que eu lembro do próximo slide, mas o próximo slide era o mais legal que eu tinha. Que é esse aí. Pois é. Estão dizendo que em 2016 vai ter uma briga feroz entre o Super-Homem e o Batman. Vocês estão sabendo, não tem? Batman versus Superman, então o pessoal está avaliando. Se você pegar as três dimensões, os três pilares, juntar, fala assim, Wesley, você falou meia hora, mas o que de fato valeu? Eu passo a seguinte mensagem. Bom, para fazer análise de dados hoje, no cenário que eu defendo hoje, você tem que ter, então, no TCU, uma pessoa que entenda de problemas de controle externo, uma pessoa que entenda de informações internas e externas, para lidar com aquele problema, ou não, uma pessoa que entenda de tecnologias de vanguarda, e uma pessoa que entenda de técnicas avançadas de análise. Só isso que você precisa. Você precisa, então, descobrir quem são as pessoas na sua organização. Bom, quem são as pessoas na sua organização que podem vestir a capa do Super-Homem e do Batman para ser esse cara que está aqui. Será? Eu, pessoalmente, defendo uma estratégia que não segue esse modelo. Nós não temos escala e nem tempo, e nem temos a missão de formarmos super-homens que têm essas 4 competências que estão aqui. Mas nós precisamos dessas 4 competências que estão aqui. Então, o que a gente faz? A gente esquece? Não. A gente faz diferente. Algumas pessoas entendem qual é esse símbolo aí. Qual que é esse símbolo aí? É o X-Men, não é isso? O que é o X-Men? O X-Men é um conjunto de super-heróis que juntos vão resolver um problema. Então, eu não acredito num super-herói, eu acredito numa super-equipe. Eu acredito numa super-equipe. Há projetos em andamento e projetos antigos do tribunal em que auditorias sensacionais foram feitas porque equipes de perfis diferentes trabalharam juntos. Gente que entendia da informação de um lado, gente que entendia da técnica do outro, gente que entendia... As fiscalizações de orientações centralizadas que estão em campo hoje, que usam alguns dos modelos que a gente construiu aqui, são construções conjuntas, de perfis complementares. Se a gente quiser pensar numa estratégia de análise de dados para a administração pública federal, na minha humilde opinião, a gente tem que pensar numa estratégia inclusiva, de pessoas com perfil de negócio, com perfil de estatística, com perfil de tecnologia, com o perfil necessário. E o trabalho conjunto, sempre. Eu acredito muito mais no modelo dos X-Men. No modelo em que cada super-herói tem um poder, que não necessariamente vai ser o poder necessário para resolver o problema, mas pode ser o poder que, em conjunto, resolve outros problemas. O pilar de ter uma unidade para essa liderança, de capacitar todas as unidades com a estratégia certa para entender de técnica e tecnologia e ver dado como a plataforma para resolver os restos do problema,
Juntando tudo isso e essas 4 competências, eu acredito nessa estratégia. Eu acredito neste futuro, no futuro em que cada iniciativa se transforme num projeto em que um grupo de pessoas, cada um com a sua competência, em análise de dados, em técnicas ou em qualquer outro tipo de coisa, trabalhe em conjunto para resolver o problema complexo no ambiente de informação abundante e de tecnologia disponível. Essa é a tentativa que o Tribunal de Contas tem feito para fazer com que a análise de dados se desmistifique e seja utilizado como instrumento de verdade para transformar o controle externo e ajudar com que a missão do tribunal, de fato, seja atendida melhor do que é hoje, sempre. Muito obrigado.